Olá, eu sou o engenheiro Sérgio Costa e nesse vídeo vou falar sobre o uso de geomembranas de PAD para coberturas flutuantes. O meu e-mail é o sergio.costa@notene.com.br e pode me escrever caso tenha alguma dúvida, ou então pode nos deixar um comentário abaixo. E os recadinhos de sempre, curta o vídeo pois isso ajuda demais o canal, compartilhe o vídeo com quem tu achas que possa se interessar pelo assunto e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. É isso então. Nessa primeira parte do vídeo, vou contextualizar o assunto através de uma pequena introdução. Bem, as obras ambientais e de saneamento básico lidam muitas vezes com materiais tóxicos, materiais poluentes e que podem trazer algum dano ao meio ambiente. Por isso é importante evitar ou reduzir o impacto negativo que esses agentes podem causar. Os impactos ambientais podem ser ao solo, à água, mas também ao ar, através da poluição atmosférica. Desta forma, as obras ambientais devem contemplar diversos sistemas para impedir esses impactos ambientais negativos. Esses sistemas podem ser de separação, quando separamos dois materiais sólidos, como por exemplo o lixo e o solo. Qualquer sistema que tenha o objetivo de segregar o lixo do solo será um sistema de separação. Ou um sistema de filtração, onde que o objetivo é separar os elementos sólidos dos líquidos. Sistema de impermeabilização, que tem a função de evitar a infiltração ou a percolação do líquido no solo ou em algum ambiente. E eu digo aqui outro ambiente, que por exemplo pode ser aqui uma estrutura, um poço de concreto, qualquer estrutura que eu não desejo que haja percolação. Então nós prevemos ali um sistema de impermeabilização. Um sistema de drenagem dos fluidos, e eu digo fluido porque além da água pode ser, por exemplo, o chorume, um rejeito de mineração, algum efluente líquido. Esse sistema ele vai prever a captação deste fluido em algum ponto no reservatório, algum ponto da barragem, e vai direcioná-lo a um ponto de coleta. Além desse sistema, temos outros, Porém, a boa notícia é que todas essas funções podem ser desempenhadas pelos diferentes geossintéticos disponíveis no mercado. Mas o que são geossintéticos? O termo geossintético vem da união geo, ou seja, solo, terra, como geografia, geologia, geofísica, todas essas palavras que estão relacionadas à terra, com a palavra sintético. E algo que é sintético é algo que é industrializado, que foi fabricado. Não é um material que se encontra na natureza. Precisa aí de um processo de transformação industrial. Então, uma definição para geossintético seria de que é um material fabricado para ser aplicado no solo. E como são produtos industrializados, são materiais que possuem rigoroso controle de qualidade, desde a escolha da matéria-prima, tem todo um acompanhamento durante o processo de transformação, tem os ensaios de caracterização realizados na fábrica para verificar a qualidade. Todo o processo é pensado para que o geossintético tenha exatamente isso, qualidade. É importante porque assim é garantido que o material tenha as mesmas propriedades em toda a sua extensão, do começo ao fim. No solo, lá no campo, possui muita heterogeneidade. Então, tem pontos com mais areia e é favorável à drenagem, outros pontos com mais argila e, portanto, mais impermeável. Essas variações já não ocorrem nos geossintéticos. Por exemplo, a transmissividade de um geocomposto, que, aliás, temos um vídeo aqui no canal dedicado a esse tema de transmissividade do geocomposto. Dá uma olhada nos cards aqui em cima. A transmissividade é a mesma em toda a extensão. Isso é garantido por trás de ensaios. Desde o começo até o fim do geocomposto, essa propriedade ela é a mesma. Agora, um dreno de areia, nós podemos ter pontos com vazios maiores e que vão favorecer a drenagem, assim como podemos ter granulometrias maiores em determinados pontos, como podemos ter pontos com granulometrias menores, com menores vazios, que vão desfavorecer a percolação. No geossintético isso não vai acontecer, porque a propriedade da permeabilidade, ou a transmissividade, ela é constante. Assim chegamos no segundo ponto. Os geossintéticos eles podem substituir os materiais naturais. Por exemplo, podemos trocar uma trincheira drenante de areia por um geocomposto ou uma geonete. Assim como podemos trocar 45 cm de argila compactada, que tem a função de impermeabilização, por uma geomembrana de 1 mm.
Mas os geossintéticos podem também melhorar alguma propriedade do solo, complementando a técnica utilizada ou melhorando o desempenho da obra, né? Como, por exemplo, os geossintéticos para reforço de solo. Todos nós sabemos que o solo eles não tem uma alta resistência à tração, né? Qualquer situação de tração, o solo não possui resistência. Mas ao utilizar o geossintético no interior desse solo, o geossintético é quem vai resistir toda essa tração e vai melhorar o desempenho dessa obra. Por fim, são soluções rápidas, né, leves e econômicas. No mercado, nós temos diversos geossintéticos disponíveis. Esses que eu vou apresentar aqui são alguns deles. Existem outros, né, para outras finalidades. A primeira que nós temos aqui são as geomembranas. Né? São materiais poliméricos com pequena espessura, mas com baixíssima permeabilidade. São ideais para obras de reservatórios, aterros, barragens. Né? A seguir darei mais detalhes sobre a geomembrana. Vou focar bastante na geomembrana. Além da geomembrana, temos o geocompostos drenantes, como eu já falei, muito útil para drenagem, né? É capaz de substituir diversas trincheiras de areia, colchões drenantes. Temos também os geotubos, que são tubos perfurados para a captação da água, né, que está do lençol freático, né, que está no interior do solo, direcionado a algum ponto. Temos o geotêxtil, que é utilizado para filtração, para separação, para reforço dos solos também. Temos as geogrelhas, que tem a função específica de reforço de solo, porque é um material que resiste muito à tração. Então é bastante utilizado, por exemplo, em solos, em estruturas de contenção, em solos reforçados, em muros de arrinos, tudo que exige um maior reforço. E temos também, por exemplo, a geonete, que também é um material utilizado para drenagem. Em relação à geomembrana, é um geossintético do tipo barreira, né? Porque como por serem membranas flexíveis, com permeabilidade extremamente baixa, ali na ordem de 10 a menos 12 centímetros, são materiais que vão impedir com que a água passe de um ambiente para o outro. Então vamos imaginar, por exemplo, numa barragem. Nós temos uma barragem de rejeito e todo o líquido que está acima da geomembrana não conseguirá ultrapassá-la para então percolar no solo. São materiais constituídos de 97% de resina e 3% de aditivos. Por ser 97% de resina, as propriedades e as características vão depender diretamente do tipo de resina que nós estaremos usando. A matéria-prima, né, as principais resinas que são utilizadas na confecção, na produção da geomembrana, é o PAD, o polietileno de alta densidade, e o PEBDL, né, que é o polietileno de baixa densidade. Os demais 3% são os aditivos, e eles são utilizados para proteger a geomembrana, proteger principalmente dos raios UV e das intempéries. Entre as aplicações da geomembrana, destaca-se, por exemplo, os aterros sanitários, que impedem a percolação do chorume no solo, nas obras de mineração e barragem de rejeito, que vão impedir exatamente a percolação, né, e a contaminação do solo e das águas pelos rejeitos líquidos. Em fazendas, né, ou em usinas sucroalcooleiras, então nós podemos utilizá-la como canal de vinhaça, em lagoas de vinhaça ou até mesmo em reservatórios de água. E a geomembrana, como ela possui alta resistência química, a vinhaça, nesse caso, não ataca a geomembrana. Por isso que é um material bastante interessante para essas situações. Em estações de tratamento, elas podem ser utilizadas em lagoas de efluentes industriais. Podem ser utilizados também na cúpula de biodigestores e coberturas flutuantes, né? Principalmente coberturas flutuantes, que é o que eu vou comentar aqui. E também em lagos artificiais e cisternas, reservatórios de água. Tá, o assunto desse vídeo é a cobertura flutuante, né? Mas o que é uma cobertura flutuante? A cobertura flutuante ela é um sistema de cobertura com geomembrana de PAD, polietileno de alta densidade, e ela é usada para cobrir os líquidos, como por exemplo água e chorume. É usado desde os anos 50, apesar de que aqui no Brasil ainda é uma tecnologia nova, ainda é pouco utilizada aqui no Brasil. Então, essas coberturas elas conseguem cobrir 100% do reservatório, independente do tamanho desse reservatório. Então, por exemplo, aqui nesta foto à direita,
Nós temos um reservatório de mais ou menos 60 metros de comprimento por 25 de largura. E toda essa área ela consegue cobrir, a geomembrana consegue cobrir. É uma solução de baixo custo com alto benefício, dispensa o uso de lajes e alcança grandes comprimentos, e isso faz com que o custo caia bastante, porque não há necessidade de utilização de concreto, né, de aço, né, o concreto armado. Há uma redução de até 84% na perda por evaporação, e isso é importante principalmente em reservatórios de água, né, porque não há redução do volume, e impede também a passagem de luz. Isso é importante porque vai diminuir a proliferação de algas no interior do reservatório. Como consequência, reduz o custo de tratamento da água e no controle químico. Diminui o risco de contaminação externa, né? Isso porque, como nós temos uma cobertura, qualquer coisa que entraria no reservatório não alcança a água, né, o chorume no interior. Contaminação aqui nós estamos falando principalmente de água, né? Então, qualquer material, qualquer coisa que poderia vir e entrar no reservatório não entra por conta da cobertura. Então, reduz o risco aqui de contaminação externa. Reduz a poluição do ar, principalmente para casos de lagoas de chorume, que tem um odor muito forte próximos dela, né? Então, que as pessoas muitas vezes se incomodam, e a utilização de uma cobertura flutuante acaba reduzindo a proliferação desses odores, que é o nosso terceiro ponto, a contenção de odores. Então, ela, além de reduzir a poluição do ar, ela vai impedir que os maus cheiros que saem do reservatório de chorume, esses odores desagradáveis, eles acabam sendo contidos no interior do reservatório. Diminui a entrada de água nas lagoas de chorumes, isso é importante porque evita o aumento do volume do chorume, e também vai reduzir o custo, né? Porque se aumenta o volume de chorume, aumentará o custo com o tratamento. Então, se diminui a entrada de água da chuva, né, da chuva principalmente, mas de outras maneiras, mas principalmente da chuva, então nós não teremos um aumento do volume do chorume, e também acaba que o custo de tratamento será reduzido. E reduz também o risco de quedas dentro de reservatórios químicos. Então, se uma pessoa, por exemplo, fosse cair num reservatório, o máximo que ela vai acontecer é ficar em cima da cobertura e não vai sofrer qualquer risco, né, de entrar dentro do reservatório químico. E essas coberturas com geomembranas? As geomembranas, elas são produzidas com alto controle de qualidade, né? Como eu falei, todo o processo ele é muito bem controlado, tem desde as resinas de qualidade até a entrega na obra, tudo isso é muito bem estudado, muito bem pensado, e todo o processo industrial é muito bem controlado. Os 3% da aditivação vai garantir resistência necessária aos raios ultravioletas e às intempéries, então isso está ligado diretamente à durabilidade do material. Então, uma aditivação correta vai garantir uma alta durabilidade ao material. Então, isso vai trazer uma resistência necessária para que ela possa ficar exposta sem perder suas propriedades. A geomembrana apresenta excelente resistência química e pode ser instalada sobre o chorume ou sobre ácido, sobre vinhaça, né? Então, a geomembrana não vai ser corroída por esses materiais, né? Ela não vai sofrer qualquer tipo de nenhum ataque químico. Além disso, as geomembranas possuem alta resistência à tração, ao funcionamento e ao raso, né? E são parâmetros que são padronizados por normas. Então, para cada um desses ensaios temos normas específicas e temos uma norma geral, por exemplo, no caso da GeoM 13, que diz os parâmetros mínimos que cada geomembrana deve alcançar com base em sua espessura. A geomembrana também possui uma flexibilidade adequada e que é bom principalmente para a construção dos flutuadores. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou trazer um caso de obra, né? Então, de uma cobertura flutuante. Então, qual que era o objetivo dessa cobertura? Era, primeiro, conter os odores produzidos por uma fábrica de fertilizante, controlar a concentração do material, porque o fertilizante tinha uma concentração específica, e se chovesse ou se evaporasse muito dele, poderia perder essa concentração. E também teria um controle do volume do reservatório, porque como haveria uma cobertura flutuante, o reservatório manteria-se sempre naquele mesmo nível. A variação do volume do reservatório ocorreria pela entrada ou pela saída do fertilizante,
mas seria uma variação proposital. Esse foi um caso de obra que foi feito através de uma parceria entre o Grupo Nortene e a Tecnoplas. E qual que é o problema, né? Então, toda obra, toda a situação, nós temos parte de um problema e deste problema nós encontramos a solução. O problema dela é que era uma empresa de fertilizante e que estava localizada na cidade de Piracicaba, e o fertilizante exalava um odor muito forte e desagradável. Então havia muita reclamação dos moradores, e os trabalhadores que estavam próximos a esses reservatórios reclamavam muito. Então eles não gostavam de trabalhar ou queriam sair muito rápido deste local. Então acabava que a produtividade dos trabalhadores também era afetada. Além disso, havia possibilidade de contaminação do solo, né, por ser um fertilizante bastante concentrado, e também do rio Piracicaba, que está localizado a 500 metros destes reservatórios. Por fim, um outro problema é que a água do chuva poderia aumentar o custo da produção, né, pois haveria toda uma necessidade de verificação da concentração, e se a concentração não estava adequada, tinha todo um processo de adequação dessa concentração, e que acabava aumentando o custo. E a solução? Então, para a solução deste problema, foram criados 2 reservatórios com sistema de cobertura, sistema de barreira e drenagem de fundo. Cada reservatório possui 50 metros de comprimento por 25 de largura e 5 metros de profundidade. A inclinação desses taludes é de aproximadamente 45 graus. O sistema de drenagem foi utilizado geocomposto drenante de núcleo rígido. O sistema de barreira ele é composto por uma geomembrana de PAD lisa de 2 mm e a cobertura da geomembrana de PAD lisa de 1,5 mm. Esse projeto tinha que ter alguns detalhes. Então, o primeiro deles era garantir uma elevação segura da manta através dos flutuadores. O que quer dizer? Quer dizer, então, se o reservatório fosse totalmente esvaziado, a cobertura iria encostar no fundo do reservatório e isso não teria problema nenhum, não geraria nenhum tensionamento que poderia rasgar a geomembrana. E quando o reservatório estivesse totalmente cheio, a geomembrana da cobertura estaria exatamente no nível do reservatório. Então ele poderia garantir essa elevação que sobe o nível do reservatório, a cobertura acompanha, abaixo o nível do reservatório, a geomembrana consequentemente também irá descer. As ancoragens seriam concretadas para a melhor fixação da cobertura. Seriam utilizados laços de areia para criar uma declividade na cobertura. Essa declividade era precisamente para a captação da água. Então imagina, por exemplo, um telhado, né? Telhado lá de residencial que tem declividades para diversos lados, né? E que toda a água da chuva que cai sobre esse telhado ele é direcionado para as calhas para então o encaminhamento das águas da chuva. Aqui é mais ou menos isso. Só que como nós temos um reservatório, toda a água ela é direcionada para o centro, por onde seria feita a captação desta água. E que essa água seria direcionada a um cesto de captação e que essa água seria direcionada para fora do sistema através de bombeamento. O problema do acúmulo da água é que ela pode gerar um carregamento temporário sobre a cobertura e que poderia gerar, então, qualquer um rasgo, poderia causar, na verdade, esse tensionamento excessivo poderia causar algum dano à geomembrana. Toda a instalação da geomembrana correria conforme a norma de instalação, a ABNT NBR 16199. Ela foi revisada no ano de 2020, e apesar de que quando a instalação ocorreu, a revisão não havia sido ocorrido ainda. Mas toda a instalação da geomembrana, tanto do fundo quanto da cobertura, ocorreu dentro da norma, né, da edição anterior. Além disso, teria um sistema de bombeamento do fertilizante, então teria que ser feita uma captação do fertilizante do interior do reservatório e que seria utilizado fora, e que esse sistema de captação não seria afetado nem pela cobertura nem pelo sistema de barreira. E aqui, agora vamos falar um pouco do projeto. Então, geralmente nós mostramos sempre a planta primeiro para depois o corte, mas aqui eu vou inverter a ordem, porque fica talvez um pouco mais fácil de entender como que funciona. Então, nós temos aqui o corte do reservatório, que ele tem 25 metros de largura.
Aqui no fundo nós temos em verde a geomembrana, né, o sistema de barreira, e abaixo da geomembrana, entre o solo de fundação e a geomembrana, nós temos um geocomposto drenante que será utilizado para a drenagem. A geomembrana de fundo de 2 milímetros, né, 45 graus, a inclinação do talude, e no interior do reservatório o fertilizante. Nas laterais desse reservatório temos as valas de ancoragem concretadas e, por fim, na parte superior do reservatório temos então a cobertura flutuante. Aqui nós podemos ver alguns elementos dessa cobertura. Então, em laranja nós temos aqui o flutuador interno, né, que está aqui em laranja. Ele que vai direcionar. Então, se o nível do fertilizante abaixar, esse flutuador ele vai descer, então ele vai trazer toda a cobertura para baixo. Se o nível do fertilizante subir, esses flutuadores sobem e toda a cobertura novamente sobe. Em vermelho temos os flutuadores externos, e esses flutuadores externos eles são para auxiliar os lastros de areias, né, que estão representados aqui em azul no centro. Então toda a água que cair em cima da cobertura vai ser direcionada para próximo desses lastros, né, que ele faz como se fosse uma canaleta sobre a cobertura. Temos aqui então a planta deste projeto, né? Então nós temos um reservatório de 50 por 25 e todo o perímetro deste reservatório com uma ancoragem concretada. Em azul, temos aqui a representação dos laços de areia. Então nós temos uma queda de cima sempre para o interior, né, do reservatório, para o centro do reservatório. E essa água, ela vai percolar, ela vai fluir sobre esses laços de areia até então chegar ao cesto de captação de água. Em pontilhado, nós temos os flutuadores internos. São eles que vão, né, como eu já disse anteriormente, são esses flutuadores que vão acompanhar o nível do reservatório, do nível do fertilizante, e eles que vão direcionar o posicionamento da cobertura. Temos também uma escada para acesso, então, principalmente para o acesso da janela de acesso. Temos uma escada, então, porque é possível qualquer pessoa de caminhar sobre a cobertura flutuante sem causar qualquer dano. Aqui temos alguns detalhes típicos do projeto. Então, a confecção dos flutuadores internos, né? Então, temos aqui um bloco de poliestireno, né? O famoso isopor, e ele é revestido por uma geomembrana de PAD. Ao fazer esse revestimento, é feita uma solda entre as duas pontas da geomembrana, o que fecha como se fizesse um canudo. Temos também o detalhe do flutuador interno, então aqui ele já está aqui instalado, e temos as tiras de geomembrana que são feitas. Então essas tiras elas envolvem esses flutuadores, né? Mais para frente tem uma foto que exemplifica bem isso, e essas tiras são soldadas por extrusão na manta da cobertura que está acima. Em relação aos flutuadores externos do laço de areia, nós temos aqui mais uma camadinha de geomembrana. Então, a camada mais abaixo é a cobertura. Temos depois uma saia, que é onde o laço de areia é fixo. E sobre essa saia também são fixados os flutuadores externos. Depois que os flutuadores externos e os laços de areia estão soldados, estão emendados na saia, essa saia ela então é soldada por extrusão, né, através de uma solda por extrusão na cobertura flutuante. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção. Foi um vídeo longo novamente, mas é que os assuntos são grandes e tem muito conteúdo para ser falado, né? Então, novamente, curta o vídeo se gostou, que isso ajuda bastante o canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado.